Durante décadas, nos ensinaram algo reconfortante. Disseram-nos que o cérebro era especial e que se limpava sozinho, que estava protegido. Mas acontece que isso não é verdade. Seu cérebro gera lixo e gera muito lixo todos os dias. E se não o eliminar à noite, esse lixo não desaparece. Ele fica lá. É ainda pior. Ele gruda no seu cérebro. Hoje vamos falar sobre o sistema que deveria limpá-lo e por que, em muitas pessoas, esse sistema não é ativado como deveria. Se alguma vez na sua vida você já acordou sentindo-se extremamente cansado, com a mente pesada e lenta, como se o seu cérebro estivesse totalmente desligado, ou com aquela sensação frustrante de não ter descansado nada, mesmo tendo dormido por muitas horas, então, por favor, fique aqui comigo, porque o conteúdo que vamos ver hoje vai te ajudar a entender com clareza exatamente por que isso acontece com você quando você acorda. Bem, agora que terminamos os últimos vídeos, já temos finalmente a luz brilhando em nossa catedral e também o xerife, colocando toda a ordem necessária por aqui. Mas agora pense nisso. Afinal, de que adianta termos uma catedral magnificamente iluminada e perfeitamente organizada, se o seu chão está coberto de lixo e os seus corredores estão completamente bloqueados por grandes montes de entulho e sujeira? Todos entendemos que o nosso corpo tem um sistema para eliminar o que não nos serve. Vamos ao banheiro, suamos, respiramos, mas o que acontece? Você já parou para pensar nisso? O cérebro é o órgão que consome mais energia no corpo. É como um escritório que funciona 24 horas por dia, a plena capacidade. E claro, como qualquer escritório que trabalha muito, gera muito lixo. Durante muito tempo, a ciência acreditou que o cérebro era magicamente limpo. No entanto, no dia de hoje, nós iremos finalmente descobrir que o seu cérebro, na verdade, possui o seu próprio e complexo sistema de esgoto. Um sistema que, além disso, só funciona à noite e que, se entupir, apaga a sua luz e enferruja seus pensamentos. E o mais inquietante é isso. Se o cérebro não se limpa, ele não vai te avisar com dor, só te avisa com confusão. E o perigoso é isso. Você pode viver anos assim, se acostumar e achar que é algo normal. Enquanto isso, o lixo vai se compactando. Quando você entender como funciona, vai ver por que tanta gente dorme, mas não se recupera. Enfim, vamos descer para o concreto, que muitas vezes vocês me dizem, tem que ser mais concreto. Bom, então vamos tentar. Vamos aprender a dar descarga no seu cérebro. Há pouco tempo, em 2012, uma cientista brilhante chamada Maiken Nedergaard descobriu algo que deixou todo mundo de boca aberta. Ela não era uma pesquisadora marginal. Trabalhava na Universidade de Rochester, que é um dos centros mais respeitados do mundo em relação à neurociência. E o que ela encontrou não foi nenhuma teoria. Foi todo um sistema anatômico real que ninguém tinha visto antes. E você deve estar se perguntando, mas como isso é possível? Muito simples. Porque só funciona quando dormimos, e mais ainda quando dormimos profundamente. Ninguém antes tinha pensado em investigar em uma situação assim. No resto do corpo, temos o que se chama sistema linfático, que é como uma rede de tubos paralelos ao sangue que vão recolhendo os resíduos, mas no cérebro não há tubos linfáticos. Então você deve estar se perguntando, se não há tubos linfáticos, como é que tudo sai? Todo esse lixo lá dentro, se o crânio ainda por cima é uma caixa fechada de osso. Pois bem, Nedergaard e seus colegas conseguiram fazer suas descobertas, veja só como, inserindo traçadores fluorescentes no cérebro de camundongos. Dessa forma, o que eles puderam ver foi como o líquido circulava por uma espécie de autoestradas ao redor dos vasos sanguíneos e arrastava os resíduos. Assim, ela descobriu o sistema que chamou de sistema linfático.
Já falei sobre ele várias vezes e o nomearam assim de uma forma bem simples, não pensaram muito, foi por causa das células gliais, que são as cuidadoras dos neurónios, e por sua função linfática, que é basicamente de limpeza. O cérebro utiliza o líquido cefalorraquidiano, LCR, e esse é o líquido transparente no qual você deve ter visto que o cérebro flutua. Deve ter visto isso em séries ou filmes e... O que ele faz é circular o sangue sob pressão através de túneis que envolvem os vasos sanguíneos. É como se à noite, pense bem, o cérebro abrisse as torneiras das ruas e deixasse a água correr para lavar toda a sujeira do dia. E exatamente aqui surge uma questão que é extremamente fundamental. Se existir, por que a água de limpeza às vezes não vai para onde deveria? Bem, para que essa água, ou seja, o líquido cefalorraquidiano, entre no tecido cerebral e limpe o espaço entre os neurónios, ela precisa de canais. Muito simples, fácil de entender. Portas chamadas tapetes Aquaporin 4. Imagine os neurónios como casas e o líquido como água de limpeza. As aquaporinas são as torneiras, e se as torneiras estiverem fechadas, a água passa pela rua, mas não limpa as casas. É muito fácil de entender e, no final, isso tem uma consequência bastante séria. Se não limpar por dentro, o lixo que foi gerado não desaparece. Ele gruda. Essas aquaporinas são canais de proteína que só permitem a passagem de água. E aqui vem algo fascinante, mas que ao mesmo tempo raramente te dirão em uma consulta. As comportas dessa água são controladas pelo ritmo circadiano. E você vai me perguntar, o que é o ritmo circadiano? Calma, eu sei, vou te lembrar. O ritmo circadiano é o relógio interno do seu corpo. Este é o sistema biológico interno que diz para cada uma das células do nosso corpo exatamente quando é o período do dia e quando chega o momento da noite, informando quando é a hora de permanecer em alerta e quando é o momento de descansar e reparar. Não é algo decidido pelo seu relógio de pulso, é decidido pela luz e, acima de tudo, muito mais do que pela luz, é decidido pela escuridão. No momento exato em que você entra em um estado de sono profundo, esse relógio biológico interno dá a ordem correta e as comportas da mente se abrem completamente. Quando você acorda, essas comportas se fecham e, se você não dorme bem ou dorme com luz, essas portas simplesmente não se abrem. A água potável está lá fora, mas todo esse lixo acumulado acaba ficando bem dentro da sua própria casa. Também é verdade que os detalhes mais finos sobre o sono e os ritmos de dia e noite ainda estão sendo pesquisados. Ou seja, não é uma teoria completamente fechada, mas o padrão geral é claro. Com sono profundo e escuridão real, a limpeza melhora substancialmente. E chegando a este ponto, faça a si mesmo uma autoavaliação simples. Se você dorme 8 horas e acorda cansado, se levanta com a cabeça pesada, como se não tivesse descansado nada durante a noite. Se você precisa de 1 ou 2 cafés para começar e depois de um terceiro para continuar funcionando, então deixe-me te dizer uma coisa. Não é que você não esteja dormindo, porque é evidente que você está dormindo. O que está acontecendo é que é muito provável que o seu cérebro não esteja limpando o suficiente. E aqui quero pontuar algo realmente importante. Especialmente se já faz muitos anos que você não consegue dormir 8 horas seguidas, de forma consecutiva. Não estou falando apenas da quantidade de sono. O que estou falando principalmente é da profundidade. Há pessoas que dormem 6 horas e limpam melhor do que outras que dormem 8, 9 ou 10. E há pessoas que passam 8 horas na cama, mas quase não entram em sono profundo. E se faz anos que você também não dorme 8 horas, não se assuste muito.
Não estou dizendo que você está condenado. O que quero dizer é que é muito provável que você passe anos sem entrar tempo suficiente no modo de limpeza profunda. E isso é o que realmente importa. O cérebro não limpa por ficar muito tempo dormindo, mas sim quando consegue entrar nas fases corretas. E isso, mesmo com menos horas, pode ser treinado e pode ser recuperado. Mas o fato disso poder estar acontecendo não significa que você esteja quebrado ou que esteja se quebrando, como já te disse antes. Aqui, o único significado é que o seu sistema não está recebendo os sinais corretos e, por isso, você está aqui ouvindo este vídeo. O cérebro faz a limpeza quando há escuridão real, quando o corpo entra em um estado de calma profunda e quando o ritmo circadiano permite que ele faça seu trabalho. Se esse ambiente não existe, a limpeza não é ativada e, mesmo que você durma muitas horas, ela também não será ativada. Mas há uma boa notícia. Isso pode ser corrigido e não com remédios. E sim de uma forma muito mais fácil e segura. É basicamente devolver ao corpo as condições biológicas de que ele precisa para poder entrar em modo de reparação. E aqui vem também, novamente, a parte que quase nunca é explicada. Quando essa limpeza não ocorre noite após noite, o que não é removido se acumula. E o que se acumula no cérebro não é algo neutro. São proteínas mal formadas, são resíduos metabólicos. E entre esses resíduos há algo que começa a aparecer com cada vez mais frequência quando os cérebros danificados são analisados: metais. Em particular, devemos considerar os restos de alumínio que se acumularam gradualmente ao longo dos muitos anos. E isso não ocorre apenas porque o alumínio seja a única fonte principal do problema, mas sim porque ele é um material metálico que, uma vez devidamente instalado no cérebro humano, torna-se algo muito difícil de se eliminar totalmente. O alumínio tem um efeito particularmente prejudicial no tecido neuronal. Ele engana o sistema elétrico do cérebro e adere aos neurônios como cimento. Isso interfere perfeitamente na comunicação e quebra a conectividade fina que sua memória precisa. Quando o sistema linfático funciona, a capacidade de drenagem de todos esses resíduos é muito maior e, no entanto, quando durante anos funcionou apenas pela metade, eles permanecem, se acumulam e endurecem. E isso, preste atenção, não é uma teoria marginal nem uma opinião pessoal minha. Isso é precisamente o que começa a manifestar-se de forma clara. Quando se observa com atenção o que realmente há dentro do tecido cerebral que foi severamente danificado e comprometido. E não apenas quando avaliamos os sintomas clínicos a partir de uma perspectiva externa. Não, definitivamente não é apenas isso. Quando falamos de beta-amiloide e de proteína tau, não estamos falando de vilões isolados que se instalam no cérebro. Estamos falando de um ambiente cerebral sujo, congestionado e com uma drenagem ruim. Proteínas, metais pesados e resíduos tóxicos que permanecem retidos. Em um cérebro que passou um longo período de tempo sem conseguir se limpar de forma eficiente. Se você se perde com os nomes, fique com isto porque isso é o que realmente importa. São resíduos pegajosos que o cérebro precisa eliminar e não são a origem do problema, são a consequência de anos sem limpeza. Pense nisso. Não devemos ir aos efeitos, mas sim às causas. E agora vamos ver o que acontece quando esses resíduos começam a ocupar espaço onde deveria haver pensamento, memória e clareza. Vamos começar pela beta-amiloide. Esta é como uma espécie de cola ou piche, que fica grudada do lado de fora dos neurônios e bloqueia completamente a comunicação. Não é a única causa do Alzheimer, mas sim o principal suspeito e uma das condições mais recorrentes em pessoas que sofrem com a doença. E depois, em segundo lugar, a proteína tau. Ela é como uma fiação que se enrola dentro do neurônio até sufocá-lo.
E quando essas proteínas se acumulam, o cérebro simplesmente oxida. A luz, ou seja, a voltagem celular de que falei no primeiro vídeo desta série, não consegue passar por um fio que está cheio de ferrugem e cola. Não há possibilidade. Por isso, quando você acorda com nevoeiro mental, o que você sente é literalmente que seu cérebro não foi limpo. Você tem os resíduos de ontem bloqueando os pensamentos de hoje. Chegando a este ponto, se mais uma vez você sente que tem algum dos sintomas que descrevi, como um sono cronicamente não reparador ou nevoeiro mental matinal, ou percebe uma espécie de piora cognitiva aos poucos, ou dores de cabeça ao acordar e alguns outros sintomas, imagino que você esteja se perguntando: existem maneiras de fazer um exame que me permita saber o estado do meu cérebro para que eu possa tentar impedir que um possível processo de deterioração já em andamento continue? A resposta é sim. Existem maneiras de avaliar indiretamente, e não apenas isso. Existem também maneiras fisiológicas de auxiliar o sistema linfático em seu processo de purificação. Vamos por partes. A primeira pergunta é possível medir a proteína tau beta-amiloide e o alumínio em uma pessoa viva? Quaisquer três, qualquer uma das três. Vamos começar com a proteína beta-amiloide e a proteína tau. Se possível, mas isso não ocorre apenas de uma maneira simplificada, e muito menos através de uma prática puramente rotineira. Atualmente, existem três principais vias clínicas distintas para realizar isso, e cada uma delas apresenta as suas próprias limitações bastante claras e bem definidas. A primeira é fazer um exame PET cerebral de amiloide ou um tau PET. Isso basicamente é uma tomografia chamada assim por emissão de pósitrons. Basicamente, é um exame de imagem avançado que utiliza traçadores radioativos específicos e permite ver se há depósitos de amiloide ou tau no cérebro. Não faz uma foto da forma do cérebro, o que consegue é identificar o que está acontecendo dentro dele. Mas não chega a dizer como o seu cérebro funciona. Ele te diz se há ou não restos acumulados daquilo que você procura especificamente. Isso sim, ele te diz. E também, ao mesmo tempo que te digo isso, te digo que tem muitas limitações. A primeira é que é muito caro. A segunda é que não é usado como um exame de triagem normal e normalmente é reservado apenas para pesquisa ou casos neurológicos complexos. E o que é pior, não te diz porque eles estão ali, só te dizem que estão. Segunda prova. Análise do líquido cefalorraquidiano, que também é conhecida como punção lombar. O que ela mede são os níveis de beta-amiloide e tau no líquido cefalorraquidiano e, como te expliquei anteriormente, esse líquido transparente é o que banha o cérebro e a medula espinhal. Ele protege, nutre e, o que é muito importante, ele também participa ativamente de toda a limpeza do cérebro. Ao analisar o líquido, obtemos uma informação bioquímica mais direta, porque basicamente nos diz quais resíduos ele carrega dissolvidos. Mas também neste caso há limitações. A primeira é que é invasiva. É verdade que não envolve cirurgia ou não tem um perigo extremo, mas é desconfortável. É preciso introduzir uma agulha fina e longa na parte inferior das costas para extrair o líquido, e isso pode causar efeitos colaterais como dores de cabeça ou outros desconfortos. Além disso, na verdade, também não é feito de forma preventiva e, o que é pior, no final também não te informa sobre o estado funcional do seu sistema linfático. Só te dá um resultado final, você tem isso. Te diz quais resíduos estão presentes, mas não te diz por que eles estão ali e também não te informa se o sistema linfático está ativo ou bloqueado. Para te dar um exemplo que ajuda a entender o resultado, isso é algo parecido com entrar em uma casa e encontrar todos os sacos de lixo cheios. O que essa imagem te diz? Te diz que há lixo. Mas não te diz se o caminhão do lixo passa toda a noite ou se faz semanas ou meses que não passa.
O PET e a análise do líquido cefalorraquidiano te mostram os sacos de lixo. O sistema linfático é o caminhão. E a realidade é que hoje em dia a prática clínica habitual observa principalmente o lixo, os sacos. Quase nunca se verifica se o caminhão do lixo está funcionando. Sem dúvida alguma, tudo isso certamente não é um exemplo perfeito, mas com certeza te dá uma ideia muito mais clara sobre o assunto. Uma coisa é ver resíduos e outra bem diferente é poder medir a limpeza. E depois, em terceiro lugar, há também alguns novos exames de sangue que estão prestes a chegar ao mercado, ainda em fase de pesquisa. Na verdade, fazem parte de uma pesquisa avançada que começa a correlacionar alguns marcadores plasmáticos de tau e amiloide com possível risco. Mas como te digo, este é um tema que ainda tem um longo caminho pela frente. Eu diria que muito caminho no processo de pesquisa. Começou na Universidade de Lund, na Suécia, liderado por Oscar Hansson, e atualmente também está tendo continuidade em centros como Harvard, a Mayo Clinic ou o NIH norte-americano. São análises que já estão sendo usadas em pesquisas avançadas e servem como ferramenta de triagem, mas que ainda não podem ser consideradas um diagnóstico definitivo. Acho que levará cerca de 5 a 10 anos para que eles cheguem ao mercado. E pior ainda, eles não fornecem um diagnóstico completo. Que situação! O que eles estarão dizendo é que quando seus marcadores estão elevados no sangue, a probabilidade de o cérebro estar acumulando resíduos é maior. Isso não significa que você tem Alzheimer ou que está doente. Isso apenas indicará que o risco existe e nada mais. Ou seja, há fumaça na sua casa, mas não dizem se há fogo. Portanto, acredito que a utilidade será, sem dúvida, limitada. Muito bem, esclarecida a possibilidade de medir a beta-amiloide e a tau, agora vamos analisar a possibilidade de medir o alumínio. É perfeitamente possível medir esses níveis no sangue ou até mesmo na urina. Mas isso também não reflete de forma precisa o que realmente pode estar acontecendo no interior do cérebro. O alumínio circulante pode variar muito porque o alumínio, atenção ao que vou te dizer, é acumulativo, insolúvel e não dinâmico. E agora vou-te explicar cada um dos termos desta última frase. É acumulativo. Isso significa que ele não aparece e desaparece do cérebro. Vai se depositando pouco a pouco ao longo dos anos e não é, para te dar outro exemplo, não é como a glicose, que em um exame está alta e no seguinte está baixa. Para que você entenda melhor, é como o calcário ou o tártaro nos dentes, ou um sedimento. Cada pequena exposição, na verdade, não parece grave para você. Mas o problema é toda essa soma silenciosa ao longo de décadas. Em segundo lugar, é uma característica tecidual, o que quer dizer que não fica apenas flutuando de forma livre no sangue. Pelo contrário, adere firmemente ao tecido biológico e, em particular, tem afinidade ao tecido nervoso do organismo. No cérebro, especificamente, gruda nos neurônios e se liga a proteínas, e o que faz é interferir profundamente na comunicação elétrica. E terceiro, não é dinâmica. Uma substância dinâmica seria aquela que entra, circula, sai e pode ser facilmente medida. Mas o alumínio no cérebro não é dinâmico. Uma vez que entra no tecido neuronal, ele já não circula livremente, fica incrustado. A conclusão de tudo isso é que medir alumínio no sangue ou na urina não vai refletir o que há no cérebro. Pode-se medir sim, mas não para o que você realmente deseja. Você pode se deparar com exames que indiquem que você tem valores normais de alumínio no sangue e, no entanto, descobrir que possui um acúmulo cerebral significativo. Hoje em dia, não existe um exame médico padrão que permita olhar dentro dos seus neurônios e medir quanto alumínio eles acumularam enquanto você está vivo. O cérebro está protegido pela barreira hematoencefálica e não é possível fazer biópsias do tecido cerebral de forma preventiva.
Em poucas palavras, e como você pode deduzir de tudo isso que te contei hoje, a medicina pode detectar resíduos, pode ver depósitos, mas ainda não sabe medir bem o sistema, que deveria eliminá-los. O grande problema fundamental, portanto, não é apenas aquilo que entra no nosso corpo, mas sim o fato de que o organismo já não consegue mais eliminar essas substâncias de forma eficiente. Ou seja, o foco não deveria estar em buscar resíduos, mas sim em devolver ao cérebro sua capacidade de limpeza. Se tudo isso que acabei de revisar com você parece complexo, vamos parar um segundo. Você não precisa lembrar de tudo. Você não precisa lembrar de cada palavra técnica que eu disse neste vídeo. Fique apenas com uma ideia, uma só. Seu cérebro não se limpa porque você manda. Ele se limpa quando o corpo entra no estado biológico correto. Portanto, não é a sua imensa força de vontade, nem a sua maravilhosa disciplina, não. É pura biologia. E esclarecido isso, a seguir vou revisar com você quando e como esse estado realmente é ativado. Até agora falei de resíduos, de metais e de proteínas. Mas nenhum sistema de limpeza funciona, em primeiro lugar, se não tiver espaço para trabalhar. Ou seja, isso é a primeira coisa que precisamos esclarecer. E aqui também vem um ponto-chave que quero explicar bem, porque senão é muito possível que eu seja mal interpretado. Veja, o cérebro cria esse espaço em um momento do sono. Chama-se... O sono profundo é um estado que muitos adultos hoje, na verdade, alcançam por menos tempo do que o cérebro deles necessita. E é aqui que eu dizia que não quero ser mal interpretado. Se não o alcançamos, ou se você não alcança, ou se nós não alcançamos com facilidade, não é porque nosso cérebro esteja quebrado, ou porque seja velho, ou porque já seja tarde demais. E, claro, também não é porque seja algo irreversível, de jeito nenhum não é irreversível. Simplesmente não alcançamos porque vivemos em um ambiente que torna muito difícil chegar lá. O cérebro adulto, moderno, não dorme mal por falta de vontade, dorme de forma superficial porque vive permanentemente, exageradamente estimulado, iluminado, ativado e, sobretudo, porque ninguém lhe ensinou a se desconectar biologicamente. Você precisa aprender e praticar como enviar ao seu corpo sinais físicos claros de que aqui já não há perigo, de forma que o corpo, ao perceber esses sinais, possa baixar seus sistemas de alerta e ativar os de reparação. Venho-te contando isso em muitos vídeos. Funciona de uma maneira muito simples e, quando isso acontece, o corpo dá o sinal de soltar, encolher e limpar. A boa notícia, e isso é muito importante, é que esse estado não se perde com a idade, não importa quantos anos você tenha. Não desaparece, simplesmente deixa de ser ativado, e tudo o que deixa de ser ativado também pode voltar a ser ativado se as condições biológicas corretas forem restabelecidas. É que é muito simples. O corpo não se desconecta quando você decide que ele se desconecta quando se sente seguro, e a segurança não é emocional, tipo, estou em uma casa protegida, ninguém vai me atacar. É uma segurança biológica. É o sono profundo, e isso não é algo que você possa forçar, é algo que simplesmente precisamos permitir que o corpo alcance, e permitir isso é basicamente devolver ao corpo as condições de que ele precisa para se reparar. Em apenas alguns minutos, vou te dar um protocolo passo a passo muito claro que vai te ajudar a fazer com que seu corpo se sinta profundamente seguro na hora de dormir. Mas agora que você já compreendeu perfeitamente o quão fundamental é a forma como dormimos todas as noites, e como também é extremamente importante conseguir alcançar um estado de sono profundo e reparador, vamos passar agora para uma nova parte deste conteúdo que é realmente surpreendente e fascinante.
O cérebro cria espaço fisicamente para permitir que ele possa ser limpo, através de um processo de limpeza profunda. Temos um corpo maravilhoso. O que vem agora é uma parte que parece realmente ficção científica. Como eu estava dizendo, o cérebro precisa de espaço para que o líquido cefalorraquidiano possa passar e limpar completamente todos os seus recantos e frestas. E basicamente é o cérebro que o cria. Ao entrar na fase de sono mais profundo, você entra no que é chamado de fase de ondas negras, delta. Essas ondas delta são o tipo de atividade elétrica mais lenta e profunda do cérebro. Ao entrar em ondas delta, o cérebro para de processar informações externas, reduz ao mínimo a vigilância e praticamente desliga o modo de alerta, entrando então em um modo de reparação total. E atenção, quando isso acontece, algo incrível ocorre. O cérebro encolhe fisicamente. As células neuronais se contraem e, na verdade, ficam 60% menores, abrindo um espaço entre elas. É por esse novo espaço que permitem crescer. O líquido cefalorraquidiano circula e, ao circular, vai limpando. Mas preste atenção, o cérebro não faz a limpeza enquanto você está apenas sonhando. O cérebro só faz a limpeza quando você entra em ondas delta. E se esse estado não aparece, o lixo permanece, mesmo que você durma muitas horas. Em 2013, foi observado em camundongos que, durante o sono e também quando eram anestesiados, o espaço intersticial, que é esse espaço do qual estou falando, aumentava em aproximadamente 60% e, dessa forma, facilitava a troca de fluidos e a eliminação dos metabólitos. Pois bem, é muito importante que você entenda isso. Aqui não estamos falando de um descanso mental, estamos falando de uma pura manutenção biológica que é ativada em determinadas circunstâncias. É como se, em um quarto cheio de gente, de repente todos ficassem muito magros e se encostassem nas paredes. Então, quase que imediatamente, o que acontece é que sobra muito espaço no corredor porque todos estão contra a parede e apertados. E assim a mangueira passa e limpa o chão. Pois é exatamente isso. Mas se o cérebro não encolhe, a água não pode fluir e o cérebro só encolhe se você entrar nesse sono profundo e reparador. Se o seu sono é leve ou interrompido, o cérebro nunca fica pequeno e a limpeza ou é simplesmente superficial ou não acontece. E aqui eu quero te dar um detalhe importante, porque muita gente se faz essa pergunta. Como você sabe, hoje em dia cada vez mais pessoas tomam comprimidos para dormir. E aqui quero dizer algo com clareza, mas sem emitir nenhum julgamento da minha parte. Dormir não é o mesmo que entrar em sono profundo e reparador. Isso é o primeiro e o básico. A maioria dos medicamentos para dormir, benzodiazepínicos, Zetadrox, etc. Cada um pensa o que quiser. O que eles fazem é ajudar você a desligar a consciência, reduzem sua ansiedade e facilitam que você adormeça. Mas, simultaneamente, ao longo desse processo, também modificam a arquitetura do sono e reduzem a duração e a profundidade das ondas cerebrais do tipo delta. Em resumo de tudo isso, o que eles realmente estão fazendo agora é fragmentar completamente o ciclo natural do sono. Os medicamentos não são capazes de reproduzir o sono biológico natural e muito menos a fase das ondas delta. São magníficos e muito úteis para desligar, mas nem sempre permitem reparar. Veja, dormir, como eu te dizia, não é o mesmo que limpar. É como apagar as luzes da sua casa sem que a equipe de limpeza entre. Seu corpo descansa um pouco, mas a reparação profunda simplesmente não aconteceu ou aconteceu de uma forma muito leve. No final, o lixo fica onde estava.
Por isso tantas pessoas te dizem, ou já me disseram também, sabe de uma coisa, eu durmo, mas não descanso. Isso não é uma sensação subjetiva, isso tem uma base puramente biológica que acabei de te explicar. E quando o uso dessas pílulas é crônico, o cérebro se acostuma, as fases profundas ficam ainda mais curtas e o sono passa a depender do medicamento e o despertar geralmente vem acompanhado de uma sensação de ter tido um sono que não foi reparador. Entenda bem, isto não é uma crítica a quem as usa de forma alguma. Não, não é mesmo. Em muitos casos, para muitas pessoas, elas foram necessárias e, de fato, evitaram problemas ainda maiores. Eu mesmo, recentemente, precisei passar por uma cirurgia bastante grave e recorri a elas para conseguir dormir bem tanto antes quanto depois da operação. Foram extremamente úteis para mim, mas agora já parei de usá-las. Na verdade, o importante é dormir. É muito pior não dormir do que qualquer efeito que um comprimido desse tipo possa causar por alguns dias. E aqui o importante não é culpar, mas simplesmente explicar e entender o que esses medicamentos fazem e o que não fazem. E a boa notícia é esta: o cérebro não perde a capacidade de entrar em ondas delta. Ele não se quebra, não se estraga com a idade, simplesmente deixa de ser ativado quando o corpo vive permanentemente em estado de alerta ou anestesiado. Mas agora vamos para a parte positiva. Tudo isso pode mudar e é justamente sobre isso que vou falar agora. Como podemos ajudar a nossa sagrada catedral, o nosso próprio corpo, a estar totalmente limpo e renovado a cada nova manhã? Pois bem, aqui estão uma série de ferramentas práticas, muito simples e fáceis, que você mesmo pode colocar em prática. Primeiro, a posição ao dormir. A ciência observou que o sistema linfático funciona melhor quando dormimos de lado, especialmente do lado esquerdo. Curioso, não é? Mas é uma questão de gravidade e de como o líquido flui em direção ao coração. Simples, não é? Segundo, jantar cedo. Se o seu corpo está ocupado fazendo a digestão, o fluxo sanguíneo vai para o estômago e não para o cérebro. E para que o cérebro consiga se limpar adequadamente, é necessário que o sistema esteja em um estado de calma. Tente deixar pelo menos 3 horas entre o jantar e o momento de se deitar. Terceiro, ritmo e repetição. Seu corpo adora previsibilidade. O corpo se acalma muito mais do que você imagina quando simplesmente sabe o que vai acontecer. Ou seja, é importante ter rotinas simples, se possível. O mesmo horário, os mesmos gestos, todos esses pequenos sinais reduzem a necessidade de vigilância por parte do corpo. E quando o corpo para de se perguntar o que está acontecendo e sabe o que está acontecendo porque normalmente acontece o que ele faz, simplesmente começa a soltar o controle. Ou seja, está se preparando para o sono profundo. Quarto, respiração lenta e profunda através do nervo vago. Eu te expliquei isso. A respiração é um interruptor manual totalmente direto. Quando você respira rápido, o que você está fazendo é criar um sinal de alarme no corpo. E, no entanto, quando você respira de forma lenta, transmite segurança. Quando você respira devagar, pelo nariz e profundamente, o que está fazendo é dizer ao cérebro que aqui não há perigo. E isso ativa o seu nervo vago, o sistema parasimpático e, finalmente, um sono profundo. E isto, prestem atenção, é neurofisiologia básica. Isso não é atenção plena. Em quinto lugar, uma temperatura fria. O cérebro se limpa muito melhor quando a temperatura corporal cai ligeiramente. Por isso, banhos frios ou banhos quentes finalizados com água fria e roupas leves são tão importantes. Manter um quarto fresco e arejado também favorece um sono profundo com ondas delta. Como eu disse antes, essas são todas mensagens fisiológicas,
não truques. Sexto, escuridão total. A melatonina é o sinal que diz às aquaporinas, portas abertas. Qualquer luz azul das telas desliga a melatonina e interrompe a limpeza. Dito de outra forma, se houver luz, a melatonina não aumenta. E se a melatonina não aumenta, as aquaporinas não se abrem. E se não se abrem, não há limpeza. Sétimo, magnésio e taurina. Ajudam a relaxar o sistema nervoso e facilitam a entrada na fase profunda onde o cérebro encolhe. Como eu te disse, o corpo não se desconecta quando você decide que ele deve se desconectar, mas sim quando o próprio corpo se sente seguro. Portanto, aprenda a dar segurança biológica ao seu corpo. A realidade é que você pode conseguir isso e também é verdade que pode recuperar sua capacidade de entrar em ondas delta, caso acredite em algum momento que possa tê-la perdido. Qual é o meu convite? Muito simples. Experimente alguma dessas ferramentas durante 3 noites, ou várias delas, e depois me conte se sua cabeça acorda do mesmo jeito pela manhã, mas faça isso por pelo menos 3 ou 4 dias. E para terminar, uma conclusão simples. Embora exija certo esforço, limpar os corredores da sua catedral não serve apenas para evitar doenças no futuro. É para conquistar clareza hoje. Pense que um cérebro sujo é um cérebro reativo, assustado, que não consegue pensar com liberdade. Recuperar seu sistema linfático é recuperar sua capacidade de decidir. Por si mesmo é poder voltar a ver a luz através dos vitrais da sua catedral sem que a poeira e a ferrugem impeçam. Pois bem, como você bem sabe, a reconstrução da catedral avança. Já temos voltagem, já temos o xerife e agora temos o chão limpo. Aliás, tenho um pedido para você. Se você acha que esta mensagem pode ajudar alguém que sofre de fadiga ou névoa mental, você me faria um grande favor se compartilhasse o vídeo. É a melhor maneira para que mais pessoas também trilhem o caminho rumo à sua própria dignidade. Pequeno grão de areia. No próximo vídeo falaremos sobre o recesso biológico. Porquê? A pausa e o repouso absoluto é o que finalmente assenta as pedras da nossa catedral. Como sempre digo, vá em frente, sempre em frente. E eu lerei seus comentários.